Não estamos ao vivo, eu sou o Thiago Cinéfilo e você já se perguntou, será que eu seria um personagem permissivo ou apático em um filme de terror? Who gives a fuck about movies? Em 2024 eu postei um vídeo lá no meu Instagram em parceria com a Odisseia, falando sobre o remake de Speak No Evil que tinha acabado de sair. Eu não falo necessariamente do remake, né, do filme exclusivamente, mas eu falo sobre questões morais ali, sobre a moralidade dos personagens dos filmes de terror, baseado ali no filme original dinamarquês de 2022. Nele eu falo sobre o espectador querer julgar os personagens do filme de horror baseados ali nos seus próprios conceitos e ambientes. Eu ressaltei que você pode gostar ou desgostar do filme ou de escolhas narrativas, claro, é um direito seu, e isso faz parte da experiência cinematográfica, mas que comparar as suas próprias atitudes com a de personagens de filmes de horror é bastante prejudicial. E eu concluo o vídeo dizendo que se há aquele discurso de separar o artista da obra, né, por que você não consegue separar a sua vida pessoal da ficção? Fazendo uma correlação aí com um assunto mais recente, né, Valor Sentimental, filme norueguês, acabou de vencer o Oscar de melhor filme internacional em cima de O Agente Secreto, né? Além, é claro, de todo o clubismo e de todo o nacionalismo que a gente exerce, né, o que é normal, muitas pessoas que viram o filme ou não, né, falam que é um filme muito white people problem, que não conseguem se identificar com a narrativa porque não parece exatamente com a vida delas. Até uma influenciadora de conteúdo falou que o filme não merecia ter vencido o Oscar porque ele não traz nada da cultura norueguesa. Acho que de certa forma os assuntos eles se interagem ali, tanto do meu vídeo quanto o da questão do valor sentimental, né, de você não se identificar ali com os personagens, e o assunto que eu vou trazer hoje, que são filmes de terror com personagens permissivos, né? Em outras palavras, filmes de terror com personagens apáticos, aquele personagem que você fica gritando na tela para reagir, para fazer alguma coisa, mas é um personagem que geralmente tem uma vida diferente da nossa, tem uma cultura diferente da nossa, uma cultura mais apaziguadora. Alguns dos filmes que eu vou citar aqui são de alguns personagens em que acontecem coisas com eles, né? Os personagens são submetidos a várias coisas e ficam sem reação, né? Como o próprio Speak No Evil de 2022, o original. Tenho amigas pessoais que assistiram o filme sob a minha recomendação e ficaram irritadas com o filme, né? Falaram, ah, não me indica mais um filme desse. E o filme vai contar a história, né, de um casal que vai passar, e o seu filho, que vai passar as férias ali na Toscana, na Itália, e acaba encontrando um outro casal holandês que, a priori, parece ser super gente boa, né? E eles pedem, eles fazem um convite para o casal ir lá passar um tempo na casa deles. O casal, primeiramente, reluta, né? Não sabe se vai ou não. Depois de um tempo, aceita. Chegando lá, eles descobrem que os anfitriões são um pouco estranhos, que eles agem de forma estranha. E muita gente se irrita, né, com essa apatia, principalmente ali do personagem do pai durante o filme. E uma frase que eu acho que sintetiza tudo isso é quando o casal de mocinhos ali, né, apático, fala para o casal de vilões, né? Por que vocês estão fazendo isso? E o casal vilão responde: por que vocês deixaram? No one's forcing you to stay, but I really hope you do because today is gonna be a great day. Outro filme que vai nessa pegada é o Violência Gratuita, de 1997, filme austríaco aí do Michael Haneke. Aliás, saudades, Michael Haneke, volte, por favor, a fazer filmes. O filme vai contar a história de dois jovens que vão até a casa de uma família pedir alguns ovos. E chegando lá, eles, ao entrar na casa, né, eles fazem alguns joguinhos mentais ali, com direito à tortura física e psicológica. É um filme que ele vai se tornando ali caótico com o passar do tempo, né? O Michael Haneke, ele não dispensa closes, detalhes, né? Muita aflição a todo momento. E com o passar do tempo, o filme vai ficando mais angustiante, tendo um final super macabro e revelador. O Sem Saída, o Eden Lake, de 2008, é outro filme que segue essa mesma linha, né? Eu lembro a sensação de assistir o Eden Lake pela primeira vez. Eu lembro a sensação de assistir o Eden Lake com outra pessoa pela primeira vez, que não estava esperando tudo aquilo que aconteceu. O filme vai contar a história ali de um casal, né, que vai até um lago. O Steve, interpretado pelo Michael Fassbender, e a Jenny, interpretada pela Kelly Haley. O Steve planeja pedir a mão dela em casamento ali no lago, mas eles acabam esbarrando em alguns jovens arruaceiros e o que acontece a partir daí é um show, assim, de loucura, né? Porque as atitudes dos personagens, tanto do casal, né, com sua apatia, quanto dos jovens, elas são inexplicáveis, assim, são atitudes que você não espera que elas aconteçam. Então, a todo momento você vai se surpreendendo. É uma história muito brutal e perturbadora, né? Um thriller britânico super interessante.
E é interessante que a maioria que os filmes que eu vou citar aqui são europeus, né? O europeu ele não tem essa questão, né? Ele não tem medo dessa dureza, né? Tanto que vários filmes de terror têm dois finais, né? O Abismo do Medo, que não entra nessa lista aqui que eu tô fazendo, mas ele é um filme em que tem dois finais gravados, né? O final americano e o final britânico, né? Geralmente na Europa o final britânico é um final mais duro, um final mais desesperançoso. Para os Estados Unidos, geralmente quando é gravado é um final mais esperançoso, um final mais blasé, e eu sempre vou preferir o final original, o final mais duro ali do filme. Aproveitando que a gente está falando ali de localização, né, de diferenças culturais, eu queria ressaltar aqui a duologia Vash, né, duologia indiana, que eu descobri recentemente, né, no ano passado, porque o segundo filme estava em várias listas de melhores do ano, o Vash Level 2, e eu falei, fiquei curioso para ver, e aí encontrei o primeiro Vash, assisti o segundo também, que é igualmente maravilhoso. No primeiro filme a gente vai acompanhar uma família que vai até uma casa ali de veraneio, e no meio do caminho eles encontram um estranho que começa a escravizar a filha deles com magia negra. E eu acho interessante isso porque é um filme que não explica muita coisa, que é uma característica muito bacana do cinema de outras regiões, né? O americano geralmente quer tudo mastigadinho, o cinema de Hollywood quer tudo mastigadinho, sendo repetido. A entrevista aí, inclusive, que falou que a Netflix fica repetindo diálogos a cada momento que as pessoas ficam assistindo o filme pegando no celular. Então, o filme de outras localidades não tem essa preocupação, né? A todo momento você fica meio revoltado com o que vai acontecendo no filme, você não entende, porque você é jogado no meio daquela narrativa, com aqueles personagens, você se surpreende com as coisas que vão acontecendo, você fica surpreso a cada reviravolta, né? Você fica revoltado com aquilo que está rolando, e ao mesmo tempo você não entende o abatimento ali daqueles personagens, você fica incrédulo, né? É um horror muito palpável ali, os atores estão muito entregues àquelas atuações, então é difícil e ao mesmo tempo é muito fácil aceitar tudo aquilo que está acontecendo. Vindo para cá para o Brasil, eu acho que o Animal Cordial ele se encaixa bastante nisso. É o filme da Gabriela Amaral de Almeida, né? Vai contar a história ali de um restaurante de classe média em São Paulo que é assaltado e aí os clientes e os funcionários precisam lidar com aquela situação. O Inácio, né, o personagem do Murilo Benício, é um personagem onde aflora ali a psicopatia nele, né? E ele começa a reagir violentamente, tanto com os funcionários quanto com os clientes e os personagens ali, claro, eles tentam tomar alguma atitude, né? Como está culturalmente intrínseco aí, no brasileirinho, a gente pode dizer assim, mas ao mesmo tempo há uma certa apatia, um certo choque com aquilo que o personagem do Murilo Benício vai fazer, né? Ou que ele pode fazer, porque é gradativo a loucura vai aumentando gradativamente, você não entende porque aquelas coisas estão acontecendo, então acredito que o Animal Cordial se encaixa aí nessa narrativa. Sabe quando a gente percebe que tá pronto? Você sabe como é que isso vai acabar? Eu sei. Mas e você, tem algum outro filme, série ou obra audiovisual do horror que eu não citei aqui, né? Que tem personagens apáticos, tem personagens permissivos, que tenham chocado ou que tenham irritado você? Não esquece de deixar nos comentários. Antes de encerrar, eu lembrei aqui do ótimo Red Rooms de 2023, filme recente. Nesse caso é um pouco diferente, eu acho, porque a apatia, né? Ela vem da própria protagonista, né? Protagonista barra antagonista, se a gente pode dizer assim, que essa personagem é muito cinza, é muito multifacetada. Então, toda a violência que acontece no filme, apesar de não ser gerada pelas mãos dela, ela absorve, ela consome aquilo como uma espécie de aceitação mesmo. E ao mesmo tempo ela está dormente ali durante o filme inteiro. É um ótimo filme, um dos filmes recentes melhores aí de horror e suspense. E a cena do tribunal, sem dúvida, é uma das cenas recentes mais impactantes. E é isso, gente. Não esquece de deixar seu like, ativar o lembrete e assinar o canal, tá bom? Não esquece também de seguir o Eu Não Acredito em Nada nas redes sociais. Temos vídeos aqui geralmente todos os dias, tá? Desde shorts até vídeos de listas, críticas, lives, enfim. Fique ligado, tá bom? E voltamos na próxima. Tchau, tchau.